Olá, comunidade 7 Arte! Esse é o primeiro módulo e é a primeira aula. E a gente vai começar falando sobre desenho da mandala. Vamos começar estudando quais são os materiais que a gente utiliza para desenhar a mandala. É claro que aqueles materiais básicos para desenho todos nós conhecemos, né? Mas eu vou mostrar para você também algumas alternativas bem interessantes que podem facilitar o trabalho nesse momento do desenho da mandala, ok? Então vamos lá. Para que você possa visualizar os detalhes de cada material, eu vou transferir a imagem aqui para outra câmera. Bem, o material básico para desenho todo mundo já ouviu falar, né? A gente utiliza o lápis, a borracha, né? Esse é o material básico. O lápis preto eu utilizo bastante, tá? Eu dou preferência para aquele que tem o grafite mais mole, aqueles lápis B2, B4, enfim. Eles são um pouquinho mais fáceis de apagar depois que você termina de pintar sua mandala. Existe também um lápis, como esse aqui, que é feito de giz para costura. Aquele giz que o costureiro utiliza para marcar o tecido, só que aqui está no formato de lápis. É uma alternativa bem interessante também, tá? E o que eu acho mais legal de todos é esse aqui, é o lápis aquarelável. O lápis aquarelável, ele tem uma grande vantagem que é a facilidade para você remover os riscos das linhas de guia da mandala. Então, somente com um paninho úmido você consegue remover, você não precisa utilizar borracha, tá? É bem legal, eu gosto demais desse lápis. Então, lápis, nós já vimos. O que mais que a gente utiliza? Régua. Eu dou preferência para uma régua flexível como essa aqui. Por quê? Porque eu pinto muita mandala em pedra e essa aqui a gente consegue acomodar e ela vai acompanhar o formato da pedra, né? Então, eu gosto muito dessa régua flexível. O que mais que a gente pode utilizar? Bom, vamos pensar que a gente precisa fazer círculos. O que a gente utiliza para fazer círculos? A gente utiliza compasso. Eu trouxe aqui dois modelos tradicionais de compasso. Um onde você pode colocar um lápis e o outro que vai o grafite diretamente ali no suporte, ok? Esses são compassos pequenos, utilizados para fazer círculos pequenos. Existem vários tamanhos de compasso, alguns utilizados em arquitetura ou para desenho técnico. Existem também compassos grandes utilizados para carpintaria, como esse aqui. Eu acho que ele nem vai caber todo aí, ó. Tá vendo? Ele tem também o suporte para lápis aqui e ele é grandão. Ele é bem grande. Ele é todo móvel, né? Você pode soltar nessas partes parafusadas aqui, né? E você consegue fazer mandalas aqui num diâmetro bem grande, tá? Esse aqui faz mandalas de até 1 metro, tranquilo? De diâmetro. Mas existem também alguns compassos desses grandes de madeira. Olha aqui, que interessante. Esse é um de madeira. Então ele também tem a ponta, a agulha, né? Que na verdade é um preguinho. E ele tem aqui também um furinho que serve como suporte para o lápis. E as duas partes, ó, elas se abrem assim, tá vendo? Bem interessante, né? E do outro lado, a gente tem novamente uma presilha que a gente pode soltar ou não, né? Essa aqui também, esse compasso também faz mandalas enormes, né? Círculos enormes. A gente utiliza quando vai pintar mandala em parede ou vai pintar realmente uma mandala de diâmetro muito, muito, muito grande, tá? Eles são bem utilizados para isso. Bom, e o que mais que a gente pode utilizar aí para desenhar a mandala, para fazer as linhas guia da mandala? Existe o transferidor, que é essa réguinha aqui. Então, o transferidor, ele é uma régua circular que marca aqui, ó, o ângulo, né? Começa aqui do 0 e vai até 360 graus. Então, com ele você consegue marcar o centro aqui, né? E você consegue subdividir essa mandala em partes iguais. Basta dividir 360 pelo número de partes que você quer da mandala e aí você vai contando aqui na parte de mensuração aqui do transferidor, tá? Então é isso, o transferidor também é uma régua utilizada, né? Você pode também utilizar, ó,
réguas com formas geométricas. Essa aqui é de círculos, mas existem réguas de formas geométricas de vários tipos, com vários tipos de desenhos diferentes, tá? Que até você pode aproveitar para criar diagramas, né, na sua mandala, para compor a mandala, né? E o que mais que a gente pode utilizar? Bom, eu mostrei o que a gente pode utilizar e que a gente tem que comprar. Mas a gente também pode fazer sem comprar muita coisa, né? A gente pode fazer, por exemplo, utilizando argolas de plástico, como essas aqui. Argola, essa daqui eu tirei, se não me engano, eu tirei de uma cortina, nem me lembro de onde que eu tirei, tá? É uma argolinha de plástico velha que eu achei aí e que estava sem uso, e eu olhei e falei, nossa, dá para fazer círculos, olha que interessante, né? Vamos fazer círculo. Outra coisa bem legal são arruelas de metal como essa aqui, tá? Existem de vários tamanhos, você pode encontrar em casas de ferragem ou na caixa de ferramentas do seu marido, como é o meu caso. Bem interessante, né? Então vamos lá. Mas se eu não quero comprar nada disso, se eu não tenho argolas e nem nada, eu posso utilizar, por exemplo, um clipes com um alfinetinho, tá vendo? Um alfinetinho daqueles de fixar no mapa, ou uma taxinha, ou uma agulhinha, e aí você fixa uma extremidade do clipes com esse alfinete e com o lápis você traça o círculo, tá? Essa é uma alternativa também. E tem uma que eu gosto demais, que eu acho que é bem bacana, que é essa aqui, ó, com fitilho ou com fita mimosa, aquelas fitinhas de cetim, pode ser, tá? Também utiliza aqui, ó, um alfinetinho de mapa, com cabecinha de plástico, né? Você pode utilizar qualquer alfinete aí, um prego, enfim, qualquer coisa que você consiga fixar na superfície. E um lápis, tá? A vantagem da fitinha, então eu amarrei aqui no lápis de um lado e do outro lado eu fiz um nozinho e espetei o alfinetinho. A vantagem dessa fitinha é que você pode fazer mandala do tamanho que você quiser. E com isso, e para isso, basta só você mudar de lugar esse nozinho aqui para mudar de lugar o alfinete, né? É bem facinho, bem prático, bem bacana. E eu tenho certeza que vocês devem ter isso em casa, de repente um barbante, né? As pessoas geralmente têm essas coisas em casa, não precisa nem gastar dinheiro comprando, tá? Eu acho bem legal. O que mais que a gente pode utilizar para traçar linhas guia na mandala? Ó, existe também, esse material também é comprado, tá? Stencil. Existe esse que traça linhas guia. E existem stencils, nem sei como é que fala isso, que já vem com a forma da mandala, para você simplesmente desenhar na superfície e seguir pintando, ok? Só que o stencil, esse aqui é de acetato, né? O stencil é comprado, tá? Existem vários aí para comprar, são bem interessantes também. Mas se você não quiser comprar, eu te ensino como fazer um stencil em casa, com alguma coisa que talvez você tenha aí. Já ouviu falar de EVA? EVA é aquela placa de emborrachada que a gente utiliza para fazer artesanato, os nossos filhos utilizam na escola, né? Para fazer os trabalhos de escola. Esse aqui eu fiz com uma plaquinha de EVA. Eu fiz pequenininho para ficar mais fácil de mostrar aqui no vídeo, né? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Então eu recortei aqui, ó, um quadrado de EVA com 10 centímetros por 10 centímetros e o que eu fiz? Eu dobrei para encontrar o centro, fiz o furinho do centro e tracei círculos com o compasso. E depois com a régua eu tracei essas retas. Dá até para fazer mais retas se você quiser, dá para subdividir mais vezes, né? E com o estilete eu recortei exatamente nos pontos onde os círculos encontram com as retas, que é o local que você precisa marcar para depois você traçar a linha guia. Então você primeiro marca esses pontos, depois com a régua e o lápis, né, você traça as linhas e os círculos com o compasso. Eu acho bem interessante e é uma coisa extremamente barata que você pode ter aí na tua casa, né? Eu acho bem legal mesmo. E o que mais que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar também gabaritos de papel como esse aqui,
tá vendo? Esse é um MDF. O que eu fiz? Eu recortei uma folha de papel, qualquer folha de papel, usada pode até ser, né? Não tem problema nenhum. Eu recortei do tamanho da mandala, do tamanho dessa placa, né? E eu fiz dobras. Então eu dobrei primeiro assim, ó, em 4 para encontrar o centro, né? Essa dobra em 4 já vai te mostrar ou já vai te permitir marcar também os cantinhos aqui. Como? Corta com a tesoura as extremidades. E depois você vai seguir dobrando, né? Sucessivamente até o número de partes que você quiser marcar nesse gabarito, tá? Então aqui, ó, você coloca sobre a placa. Se você tiver uma fita, durex, crepe, você cola, né? Que eu acho que é mais fácil. Marca o centro e marca aqui, ó, nesse pontinho aqui. Depois, se você ligar o ponto do centro com esse ponto, a linha vai ser exatamente na metade, né? É bem interessante esse de papel, tá? Bem facinho também, né? Bem prático, fácil e barato. O que mais que dá pra gente utilizar? Ó, dá pra gente utilizar também algum modelo de mandala que você consegue aí na internet, né? Existem vários desenhos de mandala gratuitos aí pela internet. Então você pode utilizar o desenho. Aí aqui eu coloquei, ó, uma folha de papel transfer ou papel carbono. Esse aqui é branco, mas existem de várias cores, tá? E embaixo a superfície que eu quero pintar minha mandala. Eu coloquei esse papel preto aqui só para exemplificar. E aí o que você faz? Ó, desenha por cima, né? Desenha aqui por cima e você vai ter o quê? Você vai ter lá embaixo, bem certinho, marcadinho lá, ó, o seu desenho, né? E depois é só pintar, só preencher, né? Preencher da forma como você achar mais bonito. Eu uso pontilhismo. Tranquilo? Bem legal, né? Mas digamos que você não tenha o transfer, né? Mas que você queira desenhar formas na sua mandala. O que mais que dá para utilizar? Eu também utilizo, ó, pétalas, folhas e formas, né? Como gota, elipse, né? Recortadas em papel de embalagem, aquele papel mais grosso, sabe? Papel de embalagem, qualquer embalagem, caixinha do sabonete, caixinha do creme dental. Pois é, essas formas vão permitir que você faça uma mandala que seja realmente simétrica, que seja toda igualzinha. E aí como que você faz? Ó, digamos que você tenha lá as linhas guia da mandala, né? E aí você quer, por exemplo, finalizar a mandala com uma forma como essa aqui. O que você vai fazer? Dobra a forma aqui no meio e encaixa aqui, ó, mais ou menos na região que as pontinhas fiquem entre duas linhas. E aí você contorna. Vai repetir isso em toda a volta da mandala e você vai desenhar a sua própria mandala, de autoria sua, né? Não vai nem precisar do desenho que está disponível na internet. É uma forma bem legal, bem prática também. E uma outra forma bem bacana também para você desenhar a sua mandala é utilizando esse mesmo método aqui do papel transfer, ok? Só que ao invés de usar uma imagem impressa da internet, você pode desenhar à mão livre a sua mandala, tá? E aí você usa essa mesma técnica e transfere para a superfície que você vai pintar essa mandala. E além dessa metodologia, se você por acaso não tiver o papel transfer, não tem problema. Existe um truque bem interessante. Você pega aquele lápis preto e passa o grafite no lápis, pinta, como se estivesse pintando, né? Com o lápis preto toda a parte de trás aqui do desenho. Pode ser tanto o desenho impresso como o desenho que você fez à mão livre, não tem problema. Então você vai passar todo o lápis por toda a superfície de trás desse desenho. Depois, quando você colocar ele no lugar e for contornar, aquele grafite vai funcionar como papel transfer. Ele vai ficar na superfície com o desenho que você fez, ok?
Seja o desenho à mão livre ou, como eu falei, uma imagem que você tenha pego da internet e que você quer aproveitar o formato, né? Isso não é copiar, isso é se basear numa imagem só para modelo de forma, porque se você vai pintar com pontilhismo, as mandalas vão ser sempre únicas, não tem como copiar, né? E esse aqui é apenas um desenho em preto e branco, depois o preenchimento dele é criação sua, tá bom? Eu acredito que dessa forma tenha ficado bem claro e todas as formas que a gente tem para desenhar a mandala, né? Existem então materiais que podem ser comprados, mas existem vários outros métodos alternativos que você pode fazer em casa, muitas vezes com o material que você já tem aí e que você não precisa investir um novo dinheiro, né? O próprio EVA, né? Você vai usar para fazer stencil, enfim, existem várias possibilidades. As possibilidades são sempre infinitas, né? Isso é muito bom, essa é a magia da vida, é a magia do universo. Que bom, eu fico bem feliz. Bem, então por hoje é isso. Se você ficou com qualquer dúvida, se você tem algum comentário, alguma sugestão, coloca aí nos comentários desse vídeo, porque aí a gente vai respondendo, se for dúvida a gente vai conversando a respeito, né? E de repente é uma dúvida que outras pessoas também têm, então nós podemos compartilhar, já que isso aqui é uma comunidade, certo? Até a próxima!